Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 137. Antes de analisarmos o Salmo nas estruturas que eu procurei em alguns instantes, nas partes sugeridas, eu gostaria de fazer uma observação preliminar de caráter histórico. Existem versões da Bíblia que contêm os livros apócrifos. E estes livros, embora contenham informações históricas interessantes do período relacionado àquele que era o Império Romano antes de Cristo na Terra Prometida e na região conquistada pelo Império, estes livros não têm a mesma autoridade de revelação como os demais livros que nós conhecemos no Antigo e no Novo Testamento. Os livros apócrifos são Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, e nós temos outros dois livros que são muito usados para estudar o período de 150 a 200 anos antes de Cristo. Provavelmente ali pela marca dos anos 150 antes de Cristo. Então, se você deixar este período de tempo como margem, é acerca dele que o livro de 1º e 2º Macabeus está tratando. E estes livros falam da resistência daqueles que eram judeus e que lutavam contra a influência do Império Romano, da cultura helenista, na identidade do povo, na cultura do povo, na religiosidade e assim por diante. Então, em outras palavras, eles estavam resistindo a um processo chamado assimilação. Coisa que pode acontecer em qualquer época e nós podemos viver, de fato, no século XXI, assim como foi no século I, nós podemos viver processos de assimilação. Ou seja, quando gradativamente as nossas convicções vão cedendo e dando lugar àquilo que é a cultura, aquilo que é a moda, aquilo que é a opinião pública em detrimento daquilo que é a opinião divina. Isso é, em palavras muito gerais, o processo de assimilação. Como que isso se dava nas épocas, nos dias, melhor dizendo, de Judas Macabeu e os seus irmãos e toda aquela revolta que aconteceu contra o Império Romano? Bom, em primeiro lugar, você estudando os livros de história deste que é chamado período intratestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, como disse, por volta dos anos 200 a 150 anos antes de Cristo, você tem que jovens judeus naquela época estavam trocando os seus nomes, normalmente de origem bíblica e de cultura judaica, para nomes gregos, romanos. Você também pode observar que eles estavam trocando as suas vestes. As vestes normalmente usadas por um jovem judeu estavam sendo trocadas por vestes que talvez nós pudéssemos classificar como vestes da moda, a moda helenista. Também existiam a remoção dos sinais, por exemplo, a questão relacionada à circuncisão. Jovens judeus estavam removendo o sinal da circuncisão para que não fossem vistos, despidos e assim identificados como judeus. Por que isto? Porque havia uma tendência de encorajar jovens a praticarem esportes nos estádios da vida. E o que acontecia é que essas competições olímpicas elas eram travadas com as pessoas completamente nuas ou praticamente nuas, porque a cultura helenista ela praticamente endeusava o corpo, a forma, e isto fazia parte então de todo o processo, o corpo atlético preparado, em forma, exposto e em ação. Então os esportistas da época muitas vezes praticavam os seus esportes nus, e assim o sinal da circuncisão precisava ser removido para não ser um motivo de constrangimento público.
Também nós tínhamos os jogos, como já disse, que promoviam a exaltação da cultura helenista e também o uso da filosofia mais do que a religião, a confiança na razão muito mais do que na revelação. E assim, os jovens da época, as pessoas da época, os adultos, desde crianças até os anciãos, eram envolvidos num processo sedutor de assimilação, ao ponto de perderem as suas identidades ou não atribuírem mais àquilo que eram um valor significativo. E com receio disto, os macabeus se voltaram contra os romanos e assim entraram para a história como judeus que lutaram severamente contra esta influência. Mas a questão toda é que você pode lutar isto por fora, mas como que fica a influência por dentro? E é aí que vem então o grande dilema e o grande desafio de não vivermos assimilações que podem influenciar o nosso externo, bem como o nosso interno. Seja como for, aqui está o desafio. E o povo de Deus, quando ele se deixa assimilar, as consequências vêm. E o Salmo 137 fala de um período na vida do povo de Deus quando este foi tirado da terra prometida, que foi dada a ele como um presente, como um juramento de Deus a Abraão. O povo foi tirado da terra porque ele passou a viver na terra não como um povo separado, um povo peculiar, um povo santo, um povo que obedecia os mandamentos de Deus, mas passou a viver na terra prometida, ou seja, desfrutando das bênçãos de Deus, mas nos termos pagãos, nos termos idólatras dos povos da terra. Então eles queriam o melhor de dois mundos, e isto é assimilação. Quando eu quero o melhor que o mundo tem a me oferecer e quero o melhor que Deus tem a oferecer. Em outras palavras, ora eu estou no mundo quando é conveniente, ora eu estou na igreja quando é conveniente. E por esta razão, Tiago diz que o homem de duplo caráter, a pessoa de dupla mente, ela não receberá do Senhor coisa alguma, porque ela oscila entre os valores, o que a deixa no impasse muito grande. Ela nem é uma coisa nem outra, e a palavra de Tiago é bem incisiva. Não pense esta pessoa que receberá do Senhor coisa alguma. Ou nós estamos num campo, ou estamos no outro campo. O fato é que transitar entre um e outro e achar que o melhor de dois mundos resolverá o problema é uma grande tolice, para não dizer um grande perigo. E aqui se encontra o povo de Israel, não mais na terra prometida, mas o Salmo 137 é uma reflexão sobre o exílio. E o Salmo 137 fala de coisas doloridas. Vamos lá. Às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor na terra estranha, em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os teus alicerces, filha de Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los com a pedra. Palavras duras, palavras de alguém que viveu o exílio, que foi levado para o exílio. E se você quer uma ideia do que este exílio foi, você precisa ler Jeremias e também Lamentações de Jeremias e a devastação que foi a invasão da terra prometida pelo Império Babilônico e o que foram as consequências para o povo, para a cidade, para
a região como um todo, especificamente para o templo, como que tudo foi profanado, pessoas conduzidas, humilhadas para a terra do exílio. E o Salmo 137, então, é uma reflexão sobre a dor do exílio. E aqui, então, as consequências daquilo que foi ter vivido na terra prometida, não como povo de Deus, mas como um povo qualquer. Edwin Orr, um especialista em história do avivamento, os avivamentos da história da igreja, ele fala que a igreja, ela é como, em relação ao mundo, ela é como um navio em relação às águas do oceano, às águas de um rio, às águas de um mar. Em outras palavras, ele diz, enquanto as águas estiverem fora do navio, tudo bem, a navegação pode ser até turbulenta, mas a coisa segue. O problema é quando a água entra no navio. O problema não é estar em contato com o mundo e navegando sobre e com o mundo. O problema é quando o mundo entra na igreja e em nossas vidas e determina, então, gradativamente aquilo que somos. Esse é o grande problema. Então, nós somos exortados na palavra de Deus a aprendermos com esta lição que foi o exílio babilônico e como nós devemos evitar o exílio babilônico ou qualquer tipo de exílio, não é? Em nossas vidas, em nossas experiências. E assim, em primeiro lugar, eu aprendo com a palavra de Deus o poder de rememorar. O Salmo começa, às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ainda que a situação que você esteja vivendo hoje seja uma situação difícil, existe algo que pode te impulsionar para o futuro, te ajudar com ânimo a recobrar a visão e a cadência na marcha, ainda que cansado e exausto, a saber, o poder das memórias. E abençoada é a pessoa que tem memórias, que tem lembranças, porque elas podem ajudar num momento como este. Então, o potencial de rememorar, de relembrar, de trazer à memória aquilo que foram experiências passadas. Em segundo lugar, nós encontramos nos versos 2 ao verso 4 o potencial de reconhecer. Reconhecer que a situação hoje é muito difícil em relação àquilo que foi, mas que em lembrando aquilo que Deus fez por nós no passado, em relembrando aquilo que Deus nos concedeu como bênçãos e oportunidades, é possível reconhecer o predicamento hoje e assim recobrar ânimo. Não é fazer o diagnóstico e afundar ainda mais, é fazer o diagnóstico, sim, nós estamos numa situação difícil, mas por uma ação sobrenatural do Espírito, e isso não vem de nós, vem de Deus, encontrarmos forças para continuarmos. E aí você tem nos versos 2 ao verso 4, como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? É a conclusão no verso 4 desta segunda divisão do Salmo. O potencial de reconhecer o momento que nós estamos vivendo. Ou seja, não adianta tapar o sol com a peneira. É difícil? É. Então vamos encarar o problema e vamos tentar, pela fé em Cristo, resolvê-lo da melhor maneira possível. Em terceiro lugar, o Salmo 137 me ensina, dos versos 5 ao verso 6, acerca do potencial de reverenciar. Verso 5. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior glória. Não, senhoras e senhores, não se esqueçam que eles foram para aquele que era o centro poderoso da época. Babilônia não era qualquer cidade. Olhe os vestígios arqueológicos desta sociedade, vocês verão que em termos de tecnologia, em termos de pompa, em termos de estrutura, eles excederam muito até mesmo algumas das nossas construções atuais. Em termos de altura, em termos de largura, de grandeza. Basta ver os portões que estão nos museus na Europa, algumas partes dos grandes portões que um dia compuseram cidades
babilônicas. E você tem então uma pequena demonstração da glória que era. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que eles estavam no exílio, mas poderia ser um exílio viável, porque eles foram exilados naquilo que na época nós poderíamos chamar de primeiro mundo. Eles foram enviados para a capital, para o país, para a região mais próspera do poder, da prosperidade, da pompa, da glória. E no entanto, eles não se deixaram iludir com isto. E aqui o Salmo 137 diz que eu venha a ficar ainda numa situação pior se eu me esquecer das minhas origens, ainda que humildes. Ou seja, em comparando Babilônia ou a esperança de Sião representada em Jerusalém, a minha opção está em Jerusalém. A minha opção sempre será por Sião. Esta é a atitude do salmista. Um potencial de reverenciar. E quando eu, num mundo sedutor, me coloco desta forma diante das tentações e seduções, eu sei que as minhas origens, por mais simples que sejam, em Cristo, valem muito mais do que qualquer tesouro deste mundo. Em quarto e último lugar, o potencial de resistir. E aqui as palavras do Salmo 137 são palavras severas que são proferidas por alguém que passou pelo trauma de ter parentes e filhos e avós e pais passados ao fio da espada. Alguns dos textos bíblicos são profundamente gráficos nesse sentido, e o trauma aqui é humanamente expressado em termos naturais, esse termo de revolta, de indignação, ainda que o ler do Salmo em seus versos finais traga um quê de constrangimento, mas você precisa se colocar nos pés, nas sandálias daqueles que um dia viveram este tipo de trauma e perceber que, embora as palavras sejam constrangedoras, elas são, num aspecto, naturais para uma pessoa que está sedenta de justiça. Mas observe que o salmista não faz justiça e nem encoraja a justiça a ser feita com as próprias mãos, ele confia no Senhor. E aqui eu quero ler uma passagem para você, extraída no Novo Testamento, uma passagem muito conhecida, e eu gostaria de ler uma passagem que fala sobre esta habilidade de resistirmos a toda e qualquer forma de assimilação que nos rodeia e que tenta nos seduzir, nos afastando de nossa identidade com Cristo. E a palavra do Senhor Deus diz em Romanos 12, a partir do verso 9: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e se apeguem ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários como os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aqui está uma receita cristocêntrica para vivermos uma vida fiel a Deus no poder do Espírito, que naturalmente evita as implicações e as consequências da assimilação. E por esta razão que o capítulo 12 começa: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço-vos,
que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leia Romanos 12 e você terá uma receita para evitar a assimilação e tempos de exílio que advêm sobre a alma em função dos nossos erros. Mas acima de tudo, eu gostaria de terminar essa meditação colocando a nossa visão fixa em Cristo. Em Lucas, no capítulo 23 e o verso 34, as palavras que claramente demonstram uma vida que viveu a simplicidade e a glória da comunhão com o Pai, a serviço do Pai, para o bem do próximo, para a salvação do pecador, mas acima de tudo para a exaltação do próprio Pai. Este filho que foi obediente até a morte, não se deixou levar pelas seduções e propostas, que não se deixou assimilar, que não passou por nenhum processo de assimilação. Este Jesus Cristo, nosso bendito Senhor e Salvador, um dia, tendo todas as razões deste mundo para, num estralo de dedo, acabar com tudo, ele, no entanto, disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é por esta razão que eu acredito que nós devemos sempre ter Jesus Cristo como nosso modelo e o nosso Senhor e Salvador. Ele nos inspira a uma vida que evita exílios, uma vida que em exílio encontra ânimo para retornar e para retomar a situação anteriormente vivida. Lembrando que nós temos o potencial de relembrar, de reconhecer, de reverenciar e de resistir em Cristo da forma correta a todas as pressões que tentam nos seduzir e finalmente nos deixar no exílio. Mas este Cristo é capaz de nos resgatar e de nos proteger destas tentações, mantendo-nos firmes e focados nele mesmo, fundamentados na palavra, ungidos pelo Espírito, andando neste mundo humildemente para a glória de Deus Pai. E que para este fim, Ele mesmo, o Deus Trino de Israel, nos ajude. Amém e até a próxima.